Você já traiu? Ou você já foi traído? Se a sua resposta foi sim para alguma dessas duas questões, você sabe bem o que é a traição e quais consequências ela pode gerar. A traição é o oposto de fidelidade e lealdade, mas também é sinônimo de hipocrisia, falsidade e farsa. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre 3 histórias bíblicas que falam sobre traições seríssimas. E lá no final eu vou dar a minha opinião para vocês de por que as pessoas traem e quais consequências que a traição pode gerar na vida das pessoas. Eu também quero falar para vocês lá no final sobre uma traição que todos vocês, inclusive eu, já passamos, estamos passando ou passaremos por ela. Olá, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu estiver colocando um vídeo novo por aqui. Eu quero te pedir também para que você dê o seu like aí nesse vídeo desde o início. Toda vez que você dá um like, este vídeo vai ranqueando lá em cima para que mais pessoas possam ter acesso a este vídeo também. Então eu vou te dar esse tempo agora. Conta comigo aí. 1, 2, 3. Deu o seu like? Então vamos lá. Vem comigo nessa jornada. Vocês devem ter reparado que eu estou fazendo um vídeo diferente do normal. Eu estou aparecendo aqui hoje para vocês. E até gostaria que vocês se inscrevessem aí se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu apareço, se vocês gostam também dos vídeos que eu só narro. E sim, alguns inscritos me perguntaram se as narrações, eu que tenho composto, sim, eu que componho todas as narrações dos meus vídeos que eu tenho colocado aí para vocês. Uma outra curiosidade, assim, eu tenho seguido uma linha que eu gosto muito de falar sobre o fim dos tempos. Eu tenho estudado cada vez mais sobre isso, não me considero uma exímia do assunto, mas me considero uma super interessada e super estudante. O poder está no conhecimento. E esse conhecimento ele só vai vir através de muito estudo. Então, se você se interessa por algum assunto, se você ainda não conhece esse assunto, se aprofunde, ok? Essa é a minha dica para você. Pegue livros, leia, pegue youtubers que falem sobre os assuntos que te interessam. Teve um tempo atrás que eu tive muita dificuldade de entender Apocalipse e eu, cada vez mais que eu tenho entendido sobre o Apocalipse, hoje em dia, eu vejo que não era tudo aquilo que eu imaginava. As pessoas têm medo, né, do Apocalipse, eu já tive medo também, as pessoas têm paradigmas, né, as pessoas, enfim, e a gente vai entendendo o que é o Apocalipse. Mas, voltando aqui para hoje, a primeira história que eu vou contar sobre a Bíblia é a traição de um filho para com o seu pai. Bom, eu vou contar rapidinho uma breve história de antes para você entender o porquê que ele decidiu trair, né, e tudo mais. Absalão tinha um irmão chamado Amnon e tinha uma irmã chamada Tamar. Tamar era uma mulher muito bonita e Amnon se apaixonou pela irmã. Era meia-irmã, ela era irmã total de Absalão e era meia-irmã de Amnon. E ele violenta ela sexualmente. Davi não toma nenhuma providência com relação a isso e Absalão toma as dores para si próprio. 2 anos depois, ele arranja um meio e mata o irmão. Após isso, ele foge. Ele fica um bom tempo longe do pai, longe de Davi. Após um tempo, ele volta para Jerusalém, para perto do pai. Eles pedem perdão, fica tudo bem. Mas o que acontece após isso? Após a volta de Absalão, ele começa a olhar para o poder do pai. Ele começa a olhar para o trono do pai. Ele deseja ter o trono do pai. Então ele começa a conspirar, fazendo algumas artimanhas, né, que envolvem a traição, e dentre elas, fazendo coisas nas costas do pai, né, dentre essas coisas ele ficava na porta da cidade, e as pessoas que vinham querendo falar com o rei, ele parava na frente delas para que elas falassem com ele, como se ele fosse o justiceiro, como se ele fosse o que traria para elas algum retorno, algo de bom na vida delas. E ele vai ganhando seguidores, ele vai ganhando pessoas que o admiram, que seguem o que ele está dizendo, com a mentira, óbvio, né? E com isso, ele acaba entrando num tempo que ele fala para as pessoas começarem a declarar que Absalão é o rei, e Davi fica sabendo, Davi foge, e Absalão, numa dessas fugas com soldados, nessas idas e vindas, Absalão fica preso em uma das árvores, cavalgando, ele fica preso nessas árvores, pela ironia do destino, e ele é morto por Joabe. A segunda história está no livro de Juízes, capítulo 16. Fala sobre uma mulher que era estéril, ela não podia engravidar, e um anjo do Senhor vem até ela e fala que vai dar um filho para ela. Só que esse filho que ela vai ganhar,
ele será um nazireu. Dentre os costumes dessa separação, como nazireu, a navalha não poderia chegar em seus cabelos. O nome deste homem é Sansão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história dele. Sansão vem ao mundo para proteger o seu povo dos filisteus. Mas, na sua maioridade, por maior ironia de todas, Sansão se apaixona por uma mulher filisteia, ou seja, uma mulher do povo inimigo. Ele se casa com ela contra a vontade dos pais. E após o casamento, após um tempo, ela faz de tudo para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E, em meio a essa conspiração de Dalila para com Sansão, ela consegue descobrir que o segredo de Sansão estava nos cabelos. E enquanto ele dormia, ela vai e corta os cabelos de Sansão. Sansão acorda e é aprisionado pelos filisteus. Os filisteus furam seus olhos, prendem ele no templo com 2 colunas, uma de cada lado. E Sansão, em meio ao último pedido para com Deus, ele ora e fala assim: Senhor, que eu possa, pela última vez, ter uma força para destruir os meus inimigos. E Deus concede o desejo de Sansão, e Sansão, neste momento, a palavra de Deus diz que os cabelos dele cresceram rapidamente, e ele volta a ter essa força, e ele derruba essas colunas. E quando ele derruba essas colunas, ele mata mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. A terceira história de traição que eu quero falar para vocês é a história de um homem que traiu o próprio Filho de Deus, em troca de uma sacolinha de 30 moedas de prata. Então, vocês já devem saber de quem eu estou falando. Essa é a história de traição mais famosa da Bíblia, a história de Judas. Judas fala para os soldados romanos que aquele que ele se aproximasse e desse um beijo, este era ele. E os soldados, junto com Judas, se aproximam de Jesus, descobrem quem ele era, quem era o Jesus de Nazaré, o aprisionam, e nós sabemos que o fim da história leva Jesus à crucificação. Antes disso, Jesus já havia ceiado com os discípulos, e durante a ceia Jesus já havia dito que ao lado dele estaria o seu traidor. Jesus já sabia que seria traído. Em momento algum ele foi enganado. Não, ele disse que ele seria traído, e lá na frente ele fala que ele foi traído por Judas para que se cumprissem as escrituras. Então, Jesus permitiu essa traição para que as escrituras se cumprissem, para que Jesus pudesse ser crucificado e morto pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma segunda chance hoje em dia aqui. Então, nós sabemos da história de Jesus e o porquê que ele foi traído. Então, nós sabemos, querido, que as 3 histórias, elas trouxeram consequências de morte, dor e sofrimento. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que a traição, ela nunca vale a pena. Se você aí já pensou em trair, se você aí pensa em trair, meu conselho é: não vale a pena. A traição, você vai ser descoberto. A traição vai te trazer remorso. A traição vai atrapalhar e trazer problemas para todos ao seu redor. E a traição, ela vai gerar morte, seja a morte espiritual, seja a morte psicológica, seja a morte física. Então nunca vale a pena a traição. E tudo aquilo que você conquistar pela traição não é algo que você conquistou pelo seu mérito, é algo que você conquistou pelo mérito de Satanás. Satanás é o dono da mentira. Deus é sempre fiel. Nós somos fruto dessa fidelidade de Deus. Lá em Gálatas 5, você sabe que nós temos lá um exemplo do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo de Deus, que é o amor. E dentro do amor nós temos a fidelidade. Então, quanto mais nós seguimos em fidelidade com o nosso próximo, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com a nossa empresa, com o nosso trabalho, mais nós estamos seguindo o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nós estamos cada vez mais chegando no fim dos tempos. Como eu prometi lá no início do vídeo, e que eu ia falar aqui, é o seguinte: todos nós ou vamos descobrir, ou já descobrimos que estamos sendo traídos. Estamos sendo traídos por quem? Estamos sendo traídos pelo sistema mundial. O que eu tenho para trazer para vocês é que cada vez mais que se aproximarmos do fim, as dores de parto, ou seja, os sinais vão ficar mais frequentes. Quanto mais frequentes os sinais ficarem, maiores as traições que nós teremos. Nós estamos lá embaixo da pirâmide, a pirâmide do sistema mundial.
nós sabemos que existe uma pequena ponta na pirâmide que domina todo o sistema. Essa ponta, ela com certeza te engana de diversas maneiras, seja pela televisão, seja pelas propagandas, seja pelos governos, seja pela inteligência artificial, seja pelos aplicativos. Então, cada vez mais nós estamos sendo manipulados. Isso não é teoria da conspiração, tá, gente? Sim, nós estamos sendo traídos pelo sistema mundial. Sim, muitas coisas ninguém te conta. A única coisa que eu tenho para te dizer de bom é que Jesus já venceu todo esse sistema mundial. Então, você que caminha com Jesus tem que estar de olhos atentos. Não se deixe enganar. Não deixe que os seus olhos vagueiem para aquilo que não importa. Muito importante isso que eu estou dizendo para você hoje. Eu falo isso de todo o meu coração para você, de todo o meu espírito, com todas as minhas falhas, para que vocês fiquem atentos. Até me emocionei aqui, me desculpa, mas que vocês fiquem atentos com tudo que rodeia vocês no sistema. Sabe por quê? Porque a gente vai perdendo a relevância daquilo que realmente pode trazer um benefício para a nossa vida. E a gente vai colocando muita importância para coisas que não vão fazer diferença na sua vida. E aí que está o problema. Então você, cristão, que segue a palavra de Deus, esteja atento. A minha dica para você é essa: se aprofunde, leia livros, busque pessoas que estão realmente querendo te falar a verdade. E é isso. Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa palavra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.